Bom, olá meus amigos, é uma alegria, é um prazer tê-los aqui conosco mais uma vez neste estudo das obras de Leon Denis, em que estamos fazendo aqui a análise, um pouco mais detalhada daquilo que Leon Denis nos trouxe lá no livro O Porquê da Vida, ainda no capítulo 2, porque a nossa intenção não é de fato acelerar com a obra e perder aquilo que Leon Denis nos traz. Então a gente agradece a todos não só por nos acompanhar, mas também por ter a paciência de entender que esse é um estudo em que a gente tenta compreender não só a beleza da forma como Leon Denis escrevia, às vezes tendo que ler alguns trechos completos, mas também no intuito de compreender a forma clara e lúcida com que ele nos fala sobre temas presentes, mesmo esta obra sendo escrita já há mais de 130 anos, porque é um livro escrito em 1885. Então, nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 2 e vínhamos falando já da questão do materialismo, que ele acaba incentivando o egoísmo, e aqui agora Leon Denis coloca de uma maneira mais nítida quais são as consequências dessa crença no nada, em que ele vai nos dizer: a negação da vida futura suprime também qualquer sanção moral. E a gente sabe que a sanção moral, ela vem também dessa ideia de continuidade. Então eu não posso... Nas leis terrenas é assim, Denis vai trazer aqui mais para frente. Olha, às vezes eu tenho ímpetos negativos, eu tenho ímpetos ruins, impulsos que poderiam prejudicar o outro para me beneficiar, mas uma ideia de sanção terrena, por conta das leis, isso já me reprime. Quantos não são aqueles que quando a legislação era mais conivente, com sonegação fiscal, por exemplo, que é uma forma de corrupção, quantos não eram aqueles que sonegavam nas suas empresas, no seu imposto de renda, porque não se tinha tanta fiscalização, ou a legislação não era tão clara, não era tão rígida em relação à punição para esse tipo de crime. Então, na medida em que as leis são aprimoradas e a fiscalização também, indivíduos deixam de sonegar, mesmo tendo vontade, mas não fazem por receio das consequências. Então, no aspecto da vida como um todo, quando se sabe que se continua viva após a morte e arcará com as consequências daquilo que se fez enquanto encarnado, isso é muito forte. E Leon Denis agora vem dizer justamente do perigo que essa crença no nada pode representar para aqueles que nela acreditam. Diz ele então: com ela, sejam bons ou maus, criminosos ou sublimes, todos os atos chegam aos mesmos resultados. Não há compensação para as existências miseráveis, para a obscuridade, para a opressão, para a dor. Não há mais consolação na provação, mais esperança para os aflitos. Então você não tem nem recompensa por viver uma vida difícil, por viver uma vida sofrida e bem sofrida, bem sentida, naquilo que Allan Kardec vai trazer no capítulo 5 do bem sofrer, e não há consolação. Então é uma ideia que ela tira as esperanças do indivíduo e coloca em xeque até uma das bem-aventuranças de Jesus, apesar que quem acredita no nada depois da morte não está muito preocupado com as bem-aventuranças de Jesus. Mas uma das bem-aventuranças é: bem-aventurados os aflitos, porque serão, no futuro, consolados. Essa consolação pode vir daqui 10 minutos. Eu posso sofrer agora de uma maneira correta, resignada, e daqui a alguns minutos ter uma consolação, receber o consolo. Mas quantos não são aqueles que desencarnam em sofrimento? E essa consolação só pode acontecer na vida espiritual, ou, melhor dizendo, na continuidade, que envolve vida espiritual e futura reencarnação. Com a ideia do nada, isso simplesmente deixa de fazer sentido. E aí o indivíduo perde as esperanças. Eu já vi várias e várias pessoas já com idades avançadas
com doenças sem nenhuma perspectiva de cura, com prognósticos dos mais assim, vamos dizer, pessimista, porque todo mundo quer viver mais. E diante de alguns prognósticos realistas, a gente pode se sentir pessimista, mas a ideia de continuidade é como se desse uma nova força para o indivíduo, em que ele sabe, olha, eu sei que vou desencarnar, mas eu vou reencontrar quem eu amo, eu vou reencontrar quem partiu antes, porque eles continuam vivos e eu também continuarei. Então essa ideia do nada, ela tira o brilho dos olhos de quem está vivendo um processo doloroso, sofrido. Então ela não faz sentido. E a gente precisa então falar disso, esclarecer a respeito disso, divulgar. Nós temos um tesouro nas mãos que é o Espiritismo, que devolve a esperança, porque fala da imortalidade da alma. Nós temos uma doutrina que exalta a vida e não a morte. Muita gente que não estuda o Espiritismo fala, ei, aqueles espíritas ficam falando de morte, de espírito, de quem já morreu. É porque nós exaltamos a vida, o espírito continua vivo, quem já morreu perdeu só o corpo, continua vivo. Enfim, a gente precisa destacar isso, porque nem todo mundo tem isso de maneira muito clara. Leon Denis vai dizer que nenhuma diferença aguarda no futuro o egoísta que viveu só para si e frequentemente às custas de seus semelhantes, e o mártir ou o apóstolo que terá sofrido, sucumbido, combatendo para a emancipação e o progresso da raça humana, a mesma sombra lhe servirá de mortalha. Quer dizer, a mesma sombra vai igualar o justo do injusto, o oprimido e o opressor, o egoísta e o altruísta, o humilde e o orgulhoso. E a grande pergunta é, então, vale a pena fazer esse esforço por ser uma pessoa melhor, por atender aqueles que sofrem, por estender a mão àqueles que estão em dificuldade? Se o futuro de todos seria o mesmo, ou seja, o nada, o aniquilamento total? Sócrates, o grande filósofo, tem uma frase interessante que no caso, Leon Denis reflete a frase de Sócrates, porque Leon Denis veio depois, né? Mas disse Sócrates, se a morte fosse mesmo o fim de tudo, olha, se ela fosse o fim de tudo, seria isso um ótimo negócio para os perversos, pois ao morrer teriam canceladas todas as maldades, não apenas do seu corpo, mas também de sua alma. É um ótimo negócio. Você tem uma vida de iniquidades, tem uma vida de injustiça, preocupando apenas com os prazeres pessoais, mesmo que esses prazeres fossem conseguidos à custa de lágrimas alheias, porque no futuro, segundo essa ideia da morte ao fim de tudo, todos estariam iguais. Então isso seria, nas palavras de Sócrates, um ótimo negócio para os perversos. E Denis continua, se tudo termina com a morte, o ser não tem, pois, nenhuma razão de se constranger, de comprimir seus instintos, seus gostos. Fora das leis terrestres, nada pode retê-lo. O bem e o mal, o justo e o injusto confundem-se igualmente e se misturam no nada. E o suicídio será sempre o meio de escapar aos rigores das leis humanas. Então, olhem que interessante, nós falávamos antes, lá no começo, eu citei em relação às leis terrenas, que a gente sabe que elas constrangem, elas imprimem em nós um comportamento que a gente tem dificuldade de assimilar no começo, mas depois, seja por medo das punições, seja por compreender que elas são justas e são para o bem da coletividade, nós nos submetemos a elas. Então é importante entender que em relação às leis divinas, perfeitas, porque a dos homens nem sempre é, na verdade, dificilmente elas serão, porque são feitas por seres imperfeitos, e não dá para cobrar a perfeição de seres desse tipo. Então essas leis divinas, de certa forma, elas, num primeiro momento, nós não aceitamos de bom grado. Ou mesmo que inconscientemente, nós não conseguimos cumpri-las a partir do momento em que tomamos conhecimento delas. Quem já leu o Livro dos Espíritos sabe que não é só ler
as leis naturais colocadas lá por Allan Kardec, na terceira parte, e já sair por aí praticando. Primeiro que mesmo que nós concordemos com elas, mesmo que nós reconheçamos o seu valor, é difícil falar assim, não, eu já estou apto a praticá-las integralmente. Há um processo entre o conhecimento e a prática total. Mas entre uma coisa e outra, a gente começa a viver um processo de amadurecimento. E esse processo de amadurecimento, ele só acontecerá de uma maneira mais efetiva se eu trabalhar com a ideia de imortalidade. Olha, eu sou um ser em construção e não simplesmente um ser que daqui a pouco será destruído por uma doença, por um crime em que eu poderei ser vítima, enfim, por um acidente. Então essa ideia de continuidade da vida, ela faz com que a gente enxergue as leis e tente empreender maiores esforços, mais energias para praticá-las, para cumpri-las. Até porque nessa ideia de que eu volto, inclusive para o mesmo planeta, por exemplo, pode me auxiliar a tratar o planeta, esta casa que nos recebe agora como inquilinos, como moradores, de uma maneira mais equilibrada. Para aquele que pensa que a morte aniquila tudo, ele vai tentar extrair o máximo possível do planeta, porque para ele pouco importa. Porque ele pensa, puxa, eu tenho mais 30, 40 anos de vida. Para que eu vou cuidar do planeta se nos próximos 30, 40 anos a vida nele está garantida? Mas quando se trata de imortalidade da alma, de reencarnação, de voltar para colher os próprios frutos semeados noutrora, essa ideia de cuidado do próprio planeta se modifica radicalmente. Então eu citei esse exemplo de cuidar do planeta, mas a gente poderia aqui ampliá-lo para vários outros, que essa ideia de imortalidade da alma vinculada à reencarnação vai ajudar e muito para que a gente consiga, reprimir esses maus impulsos e, na verdade, substituí-los por gestos nobres, por gestos mais humanos, no melhor sentido que a palavra nos traz. Bom, essas foram as reflexões de hoje. Eu espero que vocês continuem aqui conosco, acompanhando esses estudos das obras de Leon Denis, e em breve nós voltamos então com o 10º estudo do livro O Porquê da Vida. Muita paz e que os bons espíritos continuem nos inspirando sempre.